Olá pessoal, nós aqui do LAC Concursos trazemos para você mais uma temática importante de atualidades. Confira aqui comigo o tema da aula de hoje. Nossa aula de hoje, pessoal, fala aí sobre os 40 anos da Lei de Anistia. Bom, para a gente tentar então entender essa Lei de Anistia, como sempre fazemos aqui no LAC, a gente cria uma linha do tempo com você. Por que dessa linha do tempo? Para criar em você autonomia intelectual, de maneira que outras informações vão se somando e quando você chegar na hora da prova, você tem um cabedal de argumento para poder desenvolver lá na sua redação ou em prova de atualidades. Legal? Então vamos tentar entender a questão. Primeiro, que a questão da ascensão dos militares ao poder, que é um movimento no início cívico-militar, a gente já vai falar sobre isso, ele começa num determinado caos que começa no período anterior. A gente se recorda que, infelizmente, o Brasil havia criado uma jabuticaba na política. Como você sabe, jabuticaba é uma metáfora para dizer algo que só existe aqui, já que a jabuticaba só existe em solo brasileiro. O Brasil criou uma possibilidade, àquela época, de você votar num candidato para presidente de uma chapa e o vice de uma outra chapa qualquer. Resultado, o inesperado aconteceu. Jânio Quadros, um conservador, se elegeu presidente da República com uma campanha chamada Varre, Varre, Vassourinha. O objetivo era varrer para fora da política brasileira os casos de corrupção. Então nós já sabemos que a corrupção não é um fenômeno novo no Estado brasileiro. Já no início da década de 60, óbvio que poderíamos falar de períodos anteriores, mas só para citarmos aí uma história relativamente recente, já na década de 60, isso era uma grande preocupação nacional. Diga-se de passagem, não equacionada até os dias atuais. Pois bem, a população vota majoritariamente em Jânio Quadros, um conservador, com uma campanha anticorrupção. E do outro lado, vota no vice o João Goulart, o Jango, que era ligado à esquerda, um movimento mais progressista, ligado ao Sindicato dos Trabalhadores, ele que fora no passado ministro do Trabalho. A gente pode observar, então, que nada mais antagônico num único governo. O problema é que Jânio Quadros assume a presidência e depois de poucos meses de mandato, ele renuncia. E aí se cria uma situação complexa. Complexa por quê, professor? Primeiro, porque a figura de João Goulart, era ligado lá ao movimento trabalhista, ao movimento sindical, ao movimento dos trabalhadores, a uma esquerda. E o mundo, naquele momento, ele vivia a bipolaridade. Vamos lembrar, ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a ser bipolar. De 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, o mundo foi palco de disputa ideológica, política e militar entre os Estados Unidos, liderando o bloco ocidental a oeste, e a União Soviética, representando o bloco comunista oriental a leste. Nesse momento, é importante você entender a importância do momento geopolítico para compreender o Brasil. Em 1949, Mao Tse-tung assume o poder na China, criando a República Popular da China dentro de um regime comunista. O comunismo crescia na Ásia, no leste europeu. Daí o medo dos Estados Unidos do espalhamento dessa ideologia também para países da América Latina, o que acabou acontecendo quando em 1959, Fidel Castro, o seu irmão Raul Castro e o médico argentino Ernesto Che Guevara conseguiram na Revolução Cubana, que no início era uma revolução nacionalista,
que depois se transforma numa revolução comunista, apoiado pela União Soviética. Cuba fica a menos de 100 quilômetros do território americano, é uma pedra no sapato dos Estados Unidos e, portanto, o temor dos Estados Unidos era de um espalhamento do comunismo pela América Latina e perder o controle e a influência sobre essa região. Daí porque os Estados Unidos era um dos opositores a uma ascensão de João Goulart ao poder. João Goulart, que teoricamente nunca flertou com o comunismo estrito sensu, mas que era identificado como um político de esquerda, ligado ao movimento trabalhista, ligado ao movimento sindical, poderia, no futuro, se aliar ao comunismo, embora não houvesse nenhuma evidência disso. O governo americano era contra a ascensão de João Goulart ao poder. Era contra ele também a cúpula da Igreja Católica, porque nos países comunistas, e aí de novo eu repito, Jango não tinha nenhuma ligação com o comunismo, mas essa pecha lhe foi atribuída. A Igreja Católica, na sua cúpula, julgava que nos países comunistas a religião era perseguida e, portanto, era contrária à ascensão de João Goulart. A burguesia e a classe média urbana não queria nem ouvir falar de João Goulart no poder, já que ele no passado apoiava as causas dos trabalhadores. A oligarquia rural brasileira também não queria ouvir falar de João Goulart, sobretudo porque ele se apoiava em parte no movimento camponês e trabalhista no campo. Resultado, naquele primeiro momento, diante da renúncia de Jânio Quadros, o sistema político brasileiro foi alterado do regime presidencialista para o parlamentarismo. No regime parlamentarista, João Goulart era presidente, mas viraria uma figura decorativa, como chefe de Estado. O chefe de governo, que é aquele que de fato manda, seria eleito a partir de uma composição feita pelos partidos no Congresso Nacional. O primeiro-ministro brasileiro foi Tancredo Neves, avô de Aécio Neves, hoje deputado federal, e que ganhou a presidência, mas não assumiu em 1985. Pois bem, João Goulart concorda com a implementação do parlamentarismo, desde que se coloque lá uma cláusula onde a população seria convocada na forma de um referendo para saber se queria continuar com o parlamentarismo ou queria a volta do presidencialismo. Resultado, depois de poucos meses da experiência parlamentarista, foi convocado o referendo e a maioria da população votou pela volta do presidencialismo. João Goulart, então, assumia o poder. Ele vai tentar levar a cabo o chamado Plano Trienal. Esse plano inclui uma ampla reforma chamada de reforma de base, uma reforma política, uma reforma eleitoral, uma reforma agrária, uma reforma educacional, uma reforma tributária. E isso desagrada parte dessa cúpula que nós chamamos no passado a burguesia urbana, a classe média, a oligarquia rural, a cúpula da Igreja Católica e começa também a irritar a cúpula dos militares. Por essa época, os oficiais generais vinham de famílias basicamente de classe média alta urbana e abastada, e, portanto, eram representantes dessas classes sociais. Resultado, num amplo movimento cívico-militar, porque teve apoio de parte da população, em 31 de março de 64, ocorre o golpe de Estado. João Goulart é deposto e, a partir daí, nós começamos 20 anos de ditadura militar no Brasil. A pergunta que às vezes você se faz é a seguinte: professor, peraí, o senhor acabou de dizer que foi um movimento, cívico-militar, porque o Congresso Nacional apoiou a deposição de João Goulart, declarando a vacância da presidência da República, e havia um apoio de parte da população a um movimento
de tomada do poder pelos militares. Por que então que esse movimento cívico-militar foi se transformando numa ditadura? Porque os militares não quiseram abandonar o poder e começaram a tomar uma série de medidas, como a censura, a perseguição de opositores políticos, que é clássica de um regime ditatorial. O regime ditatorial, ele se caracteriza não somente pela ausência de eleição, porque você se lembra, durante 20 anos não existia eleição direta para presidente. A eleição era indireta pelo Congresso Nacional, que era dominado pelos militares. Houve intervenção em vários estados brasileiros, onde os interventores, assumindo o papel de governadores e de prefeitos, eram indicados pelos militares. Houve uma censura no rádio, na TV, nos jornais, na imprensa de uma forma geral e no meio artístico, onde a liberdade de expressão não era tolerada. Por um outro lado, houve uma forte perseguição daqueles que foram contrários ao regime. Bom, professor, mas os contrários ao regime também não cometeram crimes? Parte deles, sim. Parte deles sequestraram, mataram, cometeram assaltos e outros crimes. Porém, o regime ditatorial não permitiu a volta do regime democrático, permitindo eleição direta. E aí nós temos, de fato, configurado um regime de exceção. O que aconteceu, então, é que o Brasil, num primeiro momento, parte da sociedade brasileira apoia a ascensão dos militares ao poder. Porém, a partir de 1968, começa um período que nós chamamos, de ditadura de chumbo, ou período de chumbo na ditadura militar brasileira, onde os militares mais linha dura assumiram o poder e começaram lá uma caçada a todos aqueles que eram considerados inimigos do governo. E aí se criou, inclusive, campanhas, como Brasil, ame-o ou deixe-o. E aqui há uma identificação, que é muitas vezes errônea, entre o governo e o país. Eu posso ser lá um patriota, um nacionalista, amar o meu país profundamente e muitas vezes não concordar com o governo que aqui está em ocasião. E para isso é que existe o regime democrático, que me permite, que me faculta, como cidadão, a cada 4 anos, votar naquele que eu considero, ou naqueles que eu considero, os melhores líderes para conduzir o meu país. Um regime democrático é um regime de liberdade de imprensa, de liberdade de organização, de liberdade de ir e vir, de liberdade de opinião. E, portanto, esses são os elementos que muitas vezes nos trazem uma certa tristeza, porque nós votamos nos candidatos e eles muitas vezes nos decepcionam, mas a democracia ainda é o regime onde as liberdades são absolutamente importantes na condução do país. Vamos botar isso no papel? Vem para cá. Para a gente tentar entender a anistia, primeiro a gente tem que tentar entender a ascensão do regime militar. Esse regime militar, lembrando que ele vai de 1964 até 84, Então lembre-se, nós tínhamos lá, primeiro, uma situação conturbada com a renúncia de Jânio Quadros, e João Goulart, o Jango, ele contava com a oposição, primeiro dos Estados Unidos, que temiam que ele fosse de fato comunista, da cúpula
da Igreja Católica e dos militares. Eu quero fazer uma ressalva aqui importante, né? Que nós não estamos aqui fazendo julgamento de valor nem da Igreja Católica, nem muito menos dos militares. Total respeito a ambos, né? A grande questão é apenas a gente analisar qual foi o papel de cada um dos agentes, né, na ascensão do regime militar e o porquê. Contava com a oposição de uma burguesia e classe média urbana, e, finalmente, da oligarquia rural brasileira. Então, num primeiro momento, a ascensão dos militares ao poder, ela é desejada por parte da sociedade brasileira, para botar ordem, né, naquele caos que se instalara, sobretudo, a partir da renúncia de Jânio Quadros no poder, né? E o temor de que João Goulart fosse, de fato, um comunista enrustido. A gente sabe que talvez a ideia inicial, tanto lá dos católicos, da cúpula da Igreja Católica, como da burguesia urbana, da oligarquia rural, da classe média, era de que o regime militar assumiria o poder, em 2 anos colocaria a casa em ordem, apaziguando os ânimos, né, no campo político, no campo econômico, no campo social, e aí a democracia voltaria com novas eleições. Porém, os militares tomaram gosto pelo poder. E aí a gente viu que nos chamados anos de chumbo, sobretudo a partir de 1967, 68 até 1973, foi o período em que o regime militar é acusado de participar de atos de tortura, de desaparecimento de desafetos políticos, de encarceramento em massa, de combate armado, de perseguição a intelectuais e artistas, a prática da lei da censura, o ato institucional número 5, que inclusive declarou lá fechado o Congresso Nacional, as liberdades individuais foram suspensas, etc. e tal. Então, é muito importante que a gente entenda esse momento para compreender o que é uma ditadura, seja ela do ponto de vista civil, seja ela do ponto de vista militar. Não é algo desejável para nenhum dos lados. Ponto-chave é que depois desses anos de chumbo, em 1975, uma ativista feminina no Brasil, Terezinha Zerbini, que era mulher de um ex-oficial das Forças Armadas, que se recusou a apoiar o golpe militar e, por isso, foi mandado compulsoriamente para a reserva, Terezinha Zerbini começa a organizar os comitês femininos em busca da lei de anistia. A proposta era uma anistia ampla, geral e irrestrita, que pegasse todos aqueles que se opunham ao regime militar, muitos intelectuais que forçosamente tiveram que sair do país, parte da classe artística e parte dos cidadãos comuns, né, que se opunham ao regime militar. A ideia era anistiar todos os crimes de ordem política. Isso não incluía os chamados crimes comuns, né? Assassinato, estupro, assalto, roubo, furto, isso não estaria incluso na lei de anistia. O problema é que essa lei de anistia, ela na verdade ganhava volume a partir de 1975, mas ela incluía também os militares e todos os outros agentes do governo que haviam praticado atos em nome dessa ditadura. E aí há um questionamento nos dias atuais, porque uma coisa é você fazer um combate sob o ponto de vista ideológico,
ou sob o ponto de vista de grupos armados que se opõem ao regime. A outra é a perseguição, é a tortura, é a morte, é o encarceramento, é o sumiço, né, são os desaparecidos, né, políticos durante o período da ditadura militar. Pois bem, em 1974, o vento muda novamente entre os militares. O general Ernesto Geisel, numa linha considerada mais moderada, assume a presidência da República e ele começa, então, a encaminhar os entendimentos daquilo que seria a lei de anistia. Em 79, o general João Batista Figueiredo, também considerado mais moderado no meio militar, assume a presidência e aí ele leva até o Congresso Nacional a proposta da lei de anistia, que então é aprovada e sancionada por João Batista Figueiredo. O resultado é que essa anistia, ampla, geral e restrita, ela beneficiou aqueles que foram perseguidos pelo regime, mas também anistiou aqueles que, em nome do Estado, cometeram atos que hoje muitas vezes são entendidos como atos de crime contra a humanidade, como, por exemplo, os desaparecidos políticos, né, os corpos que foram enterrados sabe-se onde, né, ou ainda a prática da tortura e de tantas outras. O resultado é que o Brasil promulga a lei de anistia, nós temos a volta, né, de alguns intelectuais para o país, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, né, nós temos ainda a volta de exilados do meio artístico, como Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Nós temos, enfim, o início de um processo de redemocratização. Em 84, o então deputado Dante de Oliveira vai tentar uma emenda à Constituição de 1967, propondo lá eleições diretas para presidente em janeiro de 85. O parlamento ainda era controlado pelos militares e rejeita a medida. Na eleição indireta, sagrou-se campeão Tancredo Neves, do então MDB, Movimento do Democrático Brasileiro, atual PMDB, que voltou a se chamar MDB, tendo como vice José Sarney. Poucos dias antes de assumir a presidência, ele baixa ao Hospital de Base de Brasília com dores abdominais, não sairá de lá, infelizmente faleceu, e o primeiro presidente pós-regime militar fora então José Sarney. Agora, em 2019, nós nos recordamos dos 40 anos dessa lei de anistia, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos conferir esse assunto. Lei de anistia, 40 anos. A lei de anistia faz parte de um conjunto de medidas tomadas no contexto de uma abertura política do regime militar que vigorou por 21 anos no Brasil e faz parte de uma estratégia de avanço e recuo do domínio dos militares utilizada pelo general Ernesto Geisel e continuada pelo general João Batista Figueiredo. Portanto, trouxe benefícios à sociedade civil, mas também aos militares. O movimento pela anistia havia sido iniciado pela advogada Terezinha Zerbini, através da criação do Movimento Feminino pela Anistia, em 1975. O seu marido, o ex-militar Euriale Zerbini, que houvera sido forçado à reserva por não apoiar o golpe de 64. Os comitês desse movimento se espalharam em solo nacional e internacional e receberam o apoio da Igreja Católica. Observe aqui a marcha, né, que se espalhou pelo Brasil, anistia ampla, geral e irrestrita. Um ano antes da aprovação da lei, foi criada outra importante instituição que levantaria a bandeira da anistia, o Comitê Brasileiro pela Anistia, formado por advogados, parentes e amigos de presos políticos do regime militar. O CBA uniu forças em torno do pedido de anistia ampla, geral e irrestrita, que ficou conhecido como slogan da campanha.
Durante os meses seguintes, o crescimento dos CBAs foi notável e resultou em manifestações espalhadas por vários cantos do país, apoiada por intelectuais, artistas e pela opinião pública. Diante da pressão popular, o projeto de lei foi encaminhado pelo presidente João Figueiredo ao Congresso Nacional em um momento em que o país possuía 7.000 exilados e aproximadamente 800 presos políticos. Os anos de chumbo também haviam deixado uma quantidade ainda não certa de desaparecidos e de execuções realizadas nos porões da ditadura, que atualmente são contabilizados em 434. Aprovada em 28 de agosto de 79, a Lei 6683 concedeu a anistia a todos os que cometeram crimes políticos ou eleitorais e aqueles que sofreram restrições em seus direitos políticos em virtude dos atos institucionais e complementares entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79. Excluiu do benefício aqueles que foram condenados por crime de terrorismo, atentado pessoal ou sequestro, mas incluiu as esposas militares que foram demitidos por atos institucionais. Além disso, permite o retorno à vida político-partidária dos anistiados, desde que em partidos legalmente constituídos. Após a aprovação da lei de anistia, houve o retorno ao Brasil de muitos exilados, dentre eles líderes de esquerda, como Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes. Por outro lado, a lei também perdoou os crimes realizados por membros das Forças Armadas durante o regime militar. Em dezembro de 2014, a Comissão da Verdade no Brasil, lembrando que essa Comissão da Verdade ela é uma iniciativa nacional, mas que tem amparo na Organização das Nações Unidas, que iniciou a ideia das Comissões da Verdade para apurar, eventuais desvios cometidos, por países, para se instaurar uma cultura do chamado nunca mais. Nunca mais permitiremos o estabelecimento de uma ditadura nos países, seja ele de qualquer natureza. Entre mortos e desaparecidos políticos, 434 pessoas. Foram localizados 33 corpos e 210 permanecem desaparecidos. 536 sindicatos estiveram sob intervenção. 377 pessoas foram responsáveis pela repressão e algo que é pouco dito no Brasil, 6.591 militares foram perseguidos pelo próprio regime militar por se oporem a um regime ditatorial. As divergências, ainda hoje, diversas entidades da sociedade civil e instituições brasileiras defendem a revisão do texto da Lei de Anistia, dentre elas a OAB e o Ministério Público Federal. A visão comum entre quem hoje pede a revisão é de que os crimes cometidos por agentes policiais e militares durante o regime não devem ser classificados como crimes políticos, mas como crimes contra a humanidade. Por definição, crimes de lesa humanidade, como tortura, desaparecimento forçado, são imprescritíveis e não podem ser anistiados, de acordo com a legislação internacional de direitos humanos, seguida oficialmente pelo Brasil. Crimes políticos, segundo a legislação da época, eram aqueles que atentavam contra a ordem política e a segurança nacional, portanto, os cometidos por opositores da ditadura e não pelos seus próprios agentes. Outros países latino-americanos, que também tiveram ditaduras militares, também buscaram leis análogas
a lei de anistia brasileira no processo de reabertura. Em muitos casos, essas iniciativas foram mais tarde barradas pela Justiça ou pelo Legislativo, abrindo espaço para que os agentes da ditadura irem a julgamento e serem condenados. É o caso, por exemplo, da Argentina, onde cerca de 200 agentes do regime militar receberam condenações, incluindo todos os presidentes do período. Chile, Uruguai, Peru e El Salvador também puniram ditadores e outros repressores. Bom, pessoal, vamos ver então como é que esse assunto caiu em prova, né? Em 2016, a banca Idecam perguntou assim: a Lei 6683 foi decretada e sancionada a 28 de agosto de 79. Teve por objetivo atender prioritariamente aos interesses das Forças Armadas. Peça de aberração jurídica, a lei diz, em seu primeiro artigo, que é concedida anistia a todos quantos cometeram crimes políticos ou conexos com estes. No parágrafo 1º, afirma-se: consideram-se conexos os crimes de qualquer natureza relacionados com os crimes políticos ou praticados por motivação política. Opinião, Correio Brasiliense. O trecho anterior se refere à lei de anistia, implantado ainda no período militar. Sobre a lei que finalmente concretizou a anistia no Brasil, é correto afirmar: incluía nesses benefícios conseguidos, a partir de manifestações e pressão popular, os que foram condenados pela prática de terrorismo, assalto, sequestro e atentados. Alternativa falsa: esses crimes não foram inclusos na lei de anistia. B. Assinada no governo Geisel, concedia a todos aqueles que cometeram crimes e todos aqueles que tiveram seus direitos políticos e de cidadãos suspensos a anistia ampla e restrita. Duplamente errado, né? Não foi assinado no governo Geisel, foi assinado no governo João Batista Figueiredo, e não inclui todos aqueles que cometeram crimes e todos aqueles que tiveram direitos políticos e cidadãos suspensos, alguns crimes, como terrorismo, assalto, sequestro e atentados, não foram inclusos. Falso. Proporcionavam reparação financeira aos chamados perseguidos políticos, bem como a devolução de seus bens confiscados e o compromisso de uma retratação pública pelo governo. Alternativa falsa. A reparação financeira só aconteceria muito tempo depois, sobretudo a partir da Comissão da Verdade, e não houve retratação pública do governo. D. Proporcionava a todos os brasileiros que haviam participado do movimento subversivo e da luta armada, aos banidos e aos que se exilaram, o direito de retorno ao Brasil, além da extinção dos processos a que estavam respondendo. Alternativa correta, gabarito nossa letra D. Por que não? Vamos ver a segunda. 2014, CESP, para o IRB, ela diz assim: acerca do regime civil-militar 6485, julgue o item subsequente. Pela lei de anistia, promulgada em agosto de 79, prescreveram os crimes políticos cometidos por opositores do regime e pelos agentes das forças de segurança entre 64 e 79, o que possibilitou a anistia de políticos e servidores, civis e militares, condenados pela prática de crime de tortura, terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Alternativa falsa. Nós vimos que esse crime não foi incluso na lei de anistia.
Terceira, 2009, Banca CESP. Se é certo que o processo de abertura no Brasil, durante os governos Geisel e Figueiredo, foi impulsionado, no primeiro momento, pelas contradições do aparelho militar, não devemos ignorar o papel exercido pela oposição e pelas associações tradicionais na defesa de liberdades democráticas. Com uma visão mais ampla e, portanto, menos conjuntural, convém lembrar também as transformações da sociedade e das formas de organização gestadas no curso do governo militar. Pergunta: o governo Geisel não conseguiu vencer a forte resistência provinda do setor contrário à abertura política, o que se evidenciou pelo recrudescimento, pela volta da tortura de presos políticos. Coube ao governo seguinte, do general Figueiredo, controlar esse setor e criar as condições para o retorno à democracia, o que ocorreu com a extinção do ato institucional número 5 e a assinatura do ato de anistia política, alternativa falsa. O governo Geisel era considerado um governo moderado. É o governo Geisel que consegue vencer a linha dura do regime militar e a paralisação da prática, de tortura de preso político. Geisel é que inicia o movimento de abertura que vai culminar na lei de anistia, sancionada durante o governo seguinte do general Figueiredo. Portanto, alternativa incorreta. Legal? Gabarito aí. Primeira questão, letra D. 2F, 3 falsa. Podemos, assim, encerrar essa aula junto com você. Legal? Um abraço forte, pessoal. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.